por dentro do tabernáculo. Em São Paulo, o Templo de Salomão abriga uma das reproduções mais fiéis do tabernáculo. Agora eu convido você que nos acompanha a conhecer a réplica do tabernáculo do povo de Israel. Aqui um especialista na história do tabernáculo, que usa um traje inspirado nos antigos sacerdotes, nos ajuda a entender melhor como funcionava esse local. O que acontecia aqui na parte externa do tabernáculo? Toda essa área externa do tabernáculo era chamada de átrio. E era aqui nessa parte que as pessoas que recorriam ao tabernáculo se relacionavam pessoalmente com Deus, pois era aqui que elas apresentavam as suas ofertas de sacrifício. Todos os objetos do tabernáculo, obra de mãos humanas, já foram consagrados ao Senhor. Este lugar agora é santo. Deus já está entre nós. Os sacerdotes examinavam os sacrifícios na porta de entrada e só permitiam a pessoa ter acesso ao átrio se a oferta apresentada fosse conforme Deus havia determinado, ou seja, uma oferta sem defeitos, uma oferta realmente perfeita. E onde que era feito o sacrifício? Esses sacrifícios eram feitos diante do altar de bronze, que era chamado também altar de sacrifício. E era nesse momento da confissão que demonstrava o arrependimento que a pureza daquele sacrifício seria transferida à pessoa e as impurezas da pessoa seriam transferidas ao sacrifício. Ali naquela parte acontecia o quê? A pia de bronze era utilizada para a purificação dos sacerdotes. No caso, após eles oferecerem os sacrifícios contínuos e sempre que eles iriam entrar no santo lugar, eles passavam diante dessa pia e faziam um ritual de purificação. Os levitas, integrantes da tribo de Levi, foram escolhidos por Deus para cuidar do tabernáculo na cidade de Siló. A missão deles era guiar o povo espiritualmente. Todos eram descendentes de Arão, o irmão de Moisés. Ele escolheu Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes. Sacerdócio perpétuo por todas as gerações. Segundo a lei, além de ficar no tabernáculo, eles também ensinavam as escrituras ao povo. Tudo aquilo que era entregue no tabernáculo contribuía para o sustento, para a manutenção do tabernáculo, de todas as obras que eram realizadas aqui, e também para a subsistência dos levitas e de suas famílias. Aqui os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam um serviço sagrado para Deus, que consistia em cuidar dessas peças, dar manutenção diária, constante, para que tudo funcionasse da maneira como Deus havia estabelecido. Ou seja, aqui era um lugar de guardar a obediência. Então tudo tinha que ser cumprido regularmente da maneira como Deus havia determinado. Nós temos aqui a menorá, que é o candelabro de 7 hastes, era todo feito de ouro puro e ele tinha 7 lâmpadas que tinham que ser mantidas continuamente acesas. O combustível para que essas lâmpadas fossem acesas era o azeite. Na verdade, essas 7 lâmpadas representavam a luz de Deus sobre a nação de Israel. Por isso que elas deveriam ficar continuamente acesas. Então, tinha um significado espiritual que era muito mais importante do que trazer luz física aqui para esse ambiente. Frente à menorá, o que é que tinha? Ficava uma mesa que era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, que era chamada Mesa dos Pães da Presença, da Proposição.
E sobre essa mesa ficavam 12 pães feitos de farinha sem fermento, que representavam as 12 tribos de Israel na presença de Deus. Na parte final do tabernáculo havia uma área restrita, muito especial, chamada de Santo dos Santos. É onde ficava a famosa Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, toda revestida em ouro. É onde ficavam guardadas as tábuas da lei. Nunca se esqueça de observar todos esses mandamentos. Além do cajado de Arão e uma porção do maná, o alimento que caía do céu durante a travessia do deserto após a fuga do Egito. O lugar era tão sagrado, mas tão sagrado, que apenas o sumo sacerdote tinha o direito de entrar nele. E isso uma vez por ano, no Dia do Perdão. É curioso que Deus colocou esses limites, dentro do próprio lugar sagrado. Cada um sabia a sua responsabilidade e sabia até onde poderia ir. E esses limites foram impostos para a própria proteção, tanto dos sacerdotes como do sumo sacerdote e também do povo. Ora, se a tenda do encontro representava a morada de Deus no meio do seu povo, a Arca da Aliança era o elemento supremo da glória de Deus. O código moral de Deus estava ali dentro, que eram os 10 mandamentos. Só que nem mesmo o sumo sacerdote, ao entrar no lugar santíssimo, via os 10 mandamentos, porque como eles estavam dentro da arca, ele via apenas a tampa, chamada tampa do propiciatório. É curioso que a palavra hebraica para essa tampa é a palavra kippur, que vem da mesma raiz da palavra cobrir, perdoar. O sacerdote, ao olhar para a lei, para os mandamentos, não via a lei, mas via o perdão de Deus. A Arca da Aliança era o símbolo maior dos israelitas diante dos inimigos.